O que é que tem dentro dos amplificadores? Hoje aqui no canal Up Motors eu vou desmontar 3 amplificadores. Um digital, que é um classe D, um classe AB, que é o amplificadores MOSFET, e um booster, amplificador por trafo. A gente vai ver o que tem dentro desses amplificadores, vou desmontar eles, vou te mostrar como é a placa, como é o circuito de amplificação e quais que são os amplificadores que tem dentro do equipamento. Estou fazendo esse vídeo porque a gente conversou sobre isso há algumas semanas atrás e eu notei que bastante gente gostou do vídeo, né? Curtiu o vídeo, e ali eu conversei na parte mais teórica, né? Do que tem dentro de cada amplificador e como ele trabalha, como ele faz a amplificação dele. Então hoje a gente vai conversar e eu vou te demonstrar, né, na prática, o que tem lá dentro, na placa mesmo, para que tu consiga compreender melhor as diferenças entre eles, bem como conseguir escolher melhor qual o amplificador ideal para o teu sistema. Serve também, por que não, né, uma questão histórica também, para acompanhar aí como foi que evoluiu na tecnologia o sistema de amplificação de áudio desde os anos 80 até agora, né? Eu separei aqui esses 3 amplificadores, que são de 3 modelos e 3 gerações bem diferentes uma da outra. E a gente vai desmontar ele, vai ser bem legal, tá? Eu já dei uma olhadinha para ver como eles são por dentro e tal. E aí eu vou conseguir te mostrar bem direitinho, a gente vai conversar. Tenho certeza que tu vai gostar de ver como funcionam esses amplificadores, principalmente se algum desses tu ainda não desmontou e não sabe como ele é por dentro, né? Bom, Camille, coloca a imagem na câmera aqui de cima para os guri acompanhar junto com nós. Então tá. Eu quero que tu me fale aí se tu já desmontou um amplificador desses ou algum outro amplificador, e se por acaso tu não desmanchou ainda, qual desses que tu teria mais curiosidade para descobrir como ele era por dentro, né? Se por acaso tu conseguiu consertar um amplificador desses já. Então eu quero saber aí de ti se esse é um assunto interessante e se eu posso seguir gravando vídeos nessa linha. Bom, a gente vai começar aqui em ordem cronológica. Então vamos começar pelo AB2000, que é o mais antigo dos que eu tenho aqui, tá? O meu aqui não tem data, mas eu sei que esse aqui é dos anos 90 e finalzinho dos anos 80, tá? AB2000. Beleza. Eu vou aproximar um pouco a imagem para tu poder ver mais de perto. Estou gravando com o meu celular hoje, não estou gravando com a câmera, porque ele consegue dar um pouco mais de resolução, filmando bem de pertinho. Deixa eu ajustar o foco e a imagem aqui. Eu te peço um pouco de paciência aí na questão do ajuste da câmera. Se eu quero ter foco e mostrar bem aqui, eu vou ter que ficar ajustando o foco ali, né? Bom, o AB2000 ele tem a carcaça dele toda de alumínio, né? Como eu já mostrei ó, no outro vídeo. E ele tem esses parafusos laterais aqui, que é os que a gente vai retirar agora. Aí, ó. Vou tirar os parafusos aqui. São uns parafusos bem grossos, tá? Inclusive eu percebi que esse AB2000 aqui nunca foi aberto. Aliás, pode ter sido aberto, mas nunca foi consertado. Porque ele não tem nenhuma marca de solda na placa dentro. Solda feita depois, né? Feita como manutenção. Tem só as soldas originais de fábrica mesmo. E isso é uma coisa bem importante, porque um equipamento com 30 anos de uso, não ter sido feito nenhuma manutenção ainda, quer dizer que é um equipamento bem construído, né? Por isso que ele durou tanto tempo aí. Tá, tira a tampa aqui assim, tira essa tampa aqui. E aí a gente tira os cabos aqui. Tá, beleza. Essa é de lata, tá? Essa não é de alumínio. Muito bem. Então aqui o amplificador do modelo Booster, ele tem essa característica principal que são esses transformadores aqui, ó. Tem gente que chama de trafo. Então o que faz a amplificação do áudio aqui são os trafos. Esses 2 equipamentos aqui, ó. 2 componentes. Aí ele tem alguns transistores aqui dentro que precisam estar encostados na carcaça também, né? Ó, a carcaça aqui de alumínio, tá? E os transistores então, estão encostados ali para poder dissipar o calor que eles geram também. Mas o que faz a principal amplificação aqui, principal não, toda a amplificação, são os trafos, né, os transformadores. Nota que eles também estão parafusados na carcaça de alumínio. Faz barulhinho com o alumínio aqui. E aqui também ele está parafusado ali. Tá? Então toda a estrutura é de alumínio
E o que precisa refrigerar, né, o que precisa dissipar calor, está preso ali. Então aqui tem um parafuso mesmo, né, com uma chapa de metal, que passa lá para a carcaça de alumínio, encostar, né, os componentes para que eles dissipem o calor. Ele tem uma é chamada pasta térmica, essa meleca branca aqui, ó. Essa aqui já está seca, né? Mas nos outros amplificadores vai dar para ver. Essa pasta térmica, ela serve para conduzir o calor do componente eletrônico para a placa. Para isso que serve essa pasta térmica. Aí nota que esse aqui ele não tem componentes SMD, né? Que são aqueles componentes bem pequenininhos. Deixa eu aproximar um pouco aqui. Aí, ajustei ali, ó. Então, esses aqui são os componentes do modelo mais antigo, né? Aqui, ó. Componentes do modelo mais antigo. Opa, aqui. Aqui. Aí, ó. Eles são grandões, né? Bom demais. Aqui. Tudo componentes grandes, ó. Não tem nenhum componente SMD. Que é típico lá dos anos 80 e 90. Tá? Aqui são diodos Zener, capacitor, resistor, mais resistor, que é o resistor, resistor, transistor, esse aqui. Tá? Então, é até meio simples, né? Meio básico como ele é por dentro, o AB2000. Talvez por isso que ele dura tanto, né? Porque ele não tem tanto componente eletrônico pequeno e sensível. Aí isso aqui é resistente a sobrecarga, a pouca carga, a curto-circuito, a baixa impedância. Ele é bem mais resistente por causa disso, tá? Então, esse aqui é o AB2000. Beleza. Vamos desmontar o outro agora. Vamos agora desmontar o classe AB, que é o Pioneer. Lembrem que, quando a gente conversou no nosso outro vídeo da parte teórica, eu falei lá que o amplificador do modelo Booster, ele amplifica através dos trafo e ele consegue pouco poder de amplificação e ele aquece demais. Tá? Só que ele é o paizão de todos, ele é o que veio por primeiro, né? Só é o que tem menos eficiência também e menos qualidade de áudio, porque o som passa através dos transformadores ali, através do trafo. Agora o classe AB é o que tem os transformadores de energia através dos MOSFET. A MOSFET é o nome de uns componentes eletrônicos que eu vou te mostrar ali dentro do amplificador agora. Vamos dar uma olhada lá. Esse aqui talvez seja o mais lendário de todos, o classe AB, porque os MOSFET, até hoje, né, ele é considerado como o maior, o que tem a maior fidelidade de áudio, né, porque ele não compacta o áudio. Ele não comprime o áudio de nenhuma maneira e ele amplifica exatamente tudo que ele recebe. Então, já tem amplificadores, a Sound Digital tem inclusive amplificadores do modelo GAN, que ele é digital, mas ele amplifica com uma fidelidade incrível de áudio. Tá? Não se vê muito no mercado ainda porque ele é um equipamento mais caro, mas já existem amplificadores digitais com qualidade de áudio superior. Porém, eles ainda não estão muito sendo vistos no mercado, tá? Então, o classe AB, que é esse aqui, é o que tem os amplificadores MOSFET. Deixa eu aproximar aqui. Esse amplificador aqui ele também tem a carcaça de alumínio, tá? Isso aqui é alumínio, ó. Aqui tudo alumínio, aqui alumínio, ó. Tá? Do lado de cá também. Tudo alumínio, que é para dissipar o calor. Deixa eu virar ele aqui. Aqui, ó. Tudo isso aqui é alumínio. Então, nota que nesse equipamento aqui não tem o trafo. Aqueles dois trafos, os transformadores, aqueles grandões, não tem aqui. Tá? Porque esse aqui, ele é através dos MOSFET, a amplificação. Aí aqui dentro, ele tem esses componentes aqui, que são transistores. Como esse amplificador tem 4 canais, pode ver que ele tem quatro seções, né? Tudo que tem aqui é em 4 seções, quando é a amplificação. Ó, tem 1, 2, 3, depois tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então é 1, 2, 3, 4, tá? Dos 4 canais. Aí tu vai ver que aqui também, ó,
1, 2, 3, 4. São 4 seções iguais. Ó. Aí aqui, os MOSFET mesmo, que são os que dão o nome para o amplificador, são esses aqui. Ó. E aqui são esses aqui do meio. Opa, deixa eu vir para cá. Esses aqui do meio, pequenininhos, são os MOSFET. Eles são pequenos e eles conseguem uma amplificação boa, mas a limitação deles é o aquecimento. Tá? O MOSFET, o amplificador todo, classe AB, o grande desafio dele sempre foi e sempre vai continuar sendo o aquecimento. Por isso que o amplificador, existia alguns MOSFET de 1000 watts-RMS, 1200 watts-RMS, só que eles eram desse tamanho, né? Para poder dissipar todo aquele calor. Então esse amplificador aqui, eu não lembro exatamente quantos watts ele tem, mas ele deve ter tipo 100 e poucos watts por canal, 400. E ele precisa de todo esse tamanhão aqui para poder dissipar calor. Tá? Então tá aqui os MOSFET e os parceiros deles aqui, né? Que são transistores e trabalham em conjunto com esse MOSFET aqui. Do lado de cá, os outros componentes aqui também, que também são transistores. Agora eu fiquei na dúvida se esses aqui também são MOSFET, tá? Fiquei na dúvida, mas esses aqui eu tenho certeza que são. Aí, esses amplificadores classe AB, eles sempre têm uma bobina, tá? Uma bobina com enrolamento de cobre, tem uma espessura específica esse cobre aqui, uma quantidade de enrolamentos, e esse núcleo aqui é de ímã, tá? De magnético. Aqui, pode ver que ele tem a parte da regulagem aqui, ó. Ganho, equalizador e tal. Então, essa parte aqui é a parte de equalização. Tá? Aqui tem a parte de entrada. Então, os cabos da entrada vêm para cá. Tá? Essa é a construção básica. Nota que não tem aquele estrafo grandão. Né? Então, isso aqui caracteriza um amplificador de classe AB, porque tem os MOSFET e tem esses transistores grandões aqui. Nota que esse também não tem componentes SMD. Tá? Componente SMD são aqueles bem pequenininhos. Eu vou te mostrar daqui a pouco no Sound Digital 400 ali pequeno que a gente tem. Eu vou aproximar bem a imagem e eu vou ajustar o foco. Tá? Nota que todos os componentes eles são de tamanho grande. Ó, tá? Não são SMD. Deixa eu movimentar a placa aqui. Não tem componentes SMD. Então, esse amplificador aqui é um classe AB sem componentes SMD, que é o que o pessoal fala que tem a melhor qualidade de áudio, tá? Qualidade que eu quero dizer é tipo para som interno, né? Para fidelidade de uma maior qualidade de frequências sem compressão de sinal, né? Então, aqui a gente tem o amplificador digital. Tá? A primeira coisa que a gente percebe é o tamanho. Ó, dá uma olhada aqui. Ó. Esses amplificadores têm praticamente a mesma potência. Eles têm praticamente a mesma potência e olha a diferença de tamanho. Tá? E como a gente conversou lá no outro vídeo, por que eles têm essa diferença de tamanho? Porque aqui tem componentes de tecnologia que não aquecem tanto. Por isso não precisa uma carcaça tão grande para dissipar calor. E por que eles não aquecem? Porque dentro do sistema do amplificador, ele fatia a música para poder amplificar ela de forma separada, assim. Então, existem micro segundinhos ali da música que não são enviados para amplificação. Né? Isso é a compactação do áudio. Então ele compacta o áudio, amplifica e descompacta o áudio e manda para os alto-falantes. Nesse processo de descompactação, tem gente que diz que o áudio perde qualidade. Então, por isso que o classe AB é o considerado com mais qualidade, porque ele não faz isso, né? Ele não compacta o som. Eu confesso que, se tu colocar um amplificador classe AB para tocar num som interno, falantes de porta, 69, os primeiros amplificadores digitais dava bastante diferença, tá? De um AB para um digital. A gente notava bem que a compressão de sinal chegava a distorcer um pouco o som quase. Mas hoje em dia, por exemplo, esse amplificador aqui, Sound Digital, ele tem diferença, porque a gente sabe que o sistema de amplificação é diferente. Agora, é
quase imperceptível para o ouvido humano, tá? Eu já fiz testes colocando os dois amplificadores e eu praticamente não escutei diferença. Como eu falei antes, tem os amplificadores GAN da Sound Digital, que esses também têm uma tecnologia mais avançada ainda do que o SD400, esse aqui, o normal, e ele consegue uma fidelidade mais próxima ainda da perfeição, né? Mas vamos abrir esse aqui para ver por que ele é pequeno e por que ele consegue, com uma carcaça tão pequena, suportar esses equipamentos aí, tá? Bom, aqui tem um monte de parafusinho para abrir ele, então eu vou soltar os parafusos, depois eu volto aqui pra gente conversar, tá? Tirei todos os parafusos aqui do amplificador e agora eu vou abrir ele para tu ver. Ele tem uma carcaça, uma chapinha lateral aqui, tá? Ele tem um cooler interno aqui, um coolerzinho pequenininho, e ele é inclusive microcontrolado conforme o consumo de energia que está tendo, a velocidade que ele anda, tá? Então ele varia a velocidade, esse cooler aqui. Do outro lado ele tem uma tampinha também, tá? Já soltou aqui. Soltou o cooler. E aqui, a parte de alumínio, deixa eu abrir aqui, vamos ver. A parte de alumínio não é o falante todo, tá? Ele tem uma parte de alumínio e uma parte que não é alumínio. Ó, aqui é carcaça, tá? Isso aqui é carcaça de chapa de metal. Tá? E essa aqui é a parte de alumínio. Ó, aqui alumínio. E desce até aqui, onde ele vai pegar nos componentes ali dentro, tá? Depois eu vou soltar ela, vou soltar a placa aí para tu ver. Ó, a placa toda é conectada no alumínio. E aqui, alumínio também, ó. Aqui está a entrada de áudio. Ó, do lado de baixo da placa não se vê nenhum componente. Tá? Aqui tem uma plaquinha que é soldada na placa principal. Tá? Vou soltar esses dois parafusos aqui, ó, que prendem a placa na chapa de alumínio lá em cima. E aí elas fazem a refrigeração, né? Como está bem preso, aí faz a refrigeração. Aí, ó. Vou soltar a placa da chapa de alumínio. Ó. Aí. Aqui dá para ver aquela pasta térmica que eu falei antes, ó, que ela tá novinha ainda. Ó. Tá, então aqui tem a pasta térmica. E aqui estão os componentes, tá? De amplificação. Estão soldados aqui nessa plaquinha, ó, os componentes de amplificação. Nessa placa atravessada aqui. Aqui dá para ver um transistor, né? Aqui. Aqui tem mais componentes. Esses aqui são os componentes SMD. Olha o tamanho deles com relação à chave. Ó. Esses são componentes SMD. Eles são bem pequenos. Por isso que o amplificador é pequeno, né? Aí, ó. Componentes SMD. A placa, inclusive, tem duas faces, né? Ó, nota que de um lado ela tem uma coisa e do outro lado tem outra coisa. Então, a placa dupla face também faz com que... Então, a placa dupla face também faz com que tenha mais espaço, né? Tu consegue fazer uma coisa de um lado e outra coisa do outro lado. Então isso aqui te possibilita ter bem mais tamanho, né? De coisas em um tamanho menor. Tá? E os amplificadores estão ali dentro, tá? E não são MOSFET. São amplificadores do tipo digital. Tá? Eu não sou técnico de eletrônica, então eu não consigo te precisar o nome de todos os componentes, o funcionamento. O que eu sei é o que eu pesquiso, né? E o que eu gosto de saber das tecnologias pertinentes à minha área, que é a instalação e regulagem de som. Mas eu gosto de saber como os componentes funcionam. Então eu te explico aqui da forma que eu sei que funciona, da forma mais básica, né? Se tu quiser entender exatamente o que cada componente faz, daí tu vai ter que
pesquisar ou fazer um curso de eletrônica, né, para entender melhor. Mas eu estou te mostrando aqui o que basicamente o instalador de som automotivo precisa saber. Nota que só a parte dos Borne já representa 1/5 do tamanho do amplificador, né? Olha aí, ó. Então, esse é um amplificador sound digital, pequeno e poderoso, porque ele tem essa capacidade de dissipar o calor de forma inteligente. Aqui está o cooler, que refrigera diretamente a bobina, né? Lembra que eu te falei da bobina? No classe AB também tem e aqui também tem. Ó. Bom, o que a gente aprende com isso? É que, embora o som, as músicas, elas sejam sempre as mesmas com relação ao que a gente escuta, né? Uma pessoa que tem 50, 70 anos, ela escutava músicas quando ela era jovem e ela pode escutar as mesmas músicas hoje. Porém, os equipamentos que reproduzem essa música foram modificando ao longo do tempo. Lá pelos anos 80 a gente tinha os modelos estilo booster, né, com trafo, que são esses aqui. Aí foi evoluindo dos anos 80 para frente, dos anos 90, anos 2000, 2010, a gente tinha os classe AB, né, basicamente feito por MOSFET. E depois dos anos 2010 para frente, a gente começou com o classe D, que é pequeno, digital, com áudio compactado para poder ser amplificado de forma mais eficiente. Tá? Se tu gostaria de saber mais alguma coisa a respeito dessa parte mais interna dos amplificadores, essa parte que eu mostro como é que é lá dentro, os componentes e tudo mais, então digita aqui embaixo. Gostei de ver como funcionam os amplificadores por dentro, gostaria de saber mais como funcionam os amplificadores por dentro. Eu posso voltar aqui, posso conversar com o pessoal da Sound Digital, são meus parceirão, e eu posso mostrar, pedir para eles virem conversar com a gente também, sem problema, para conversar sobre os amplificadores, tá? Deixa eu te mostrar o que vai ter no vídeo que vem, tá? Ó, eu tenho aqui uma mesa de som da Taramps, o pessoal da Taramps me mandou, e a gente vai fazer um teste nela. Vamos ligar na bancada, vou te mostrar como funciona, tá aí, ó. Então se tu quer saber como funciona a mesa de som, fica ligado, que no próximo vídeo eu vou mostrar, tá? Bom, eu fico por aqui e te aguardo para o nosso próximo vídeo, que vai ser quarta-feira agora, um vídeo de autoelétrica. Até já! Tchau!